E aí, galera, hashtag quem divide multiplica. Sejam todos muito bem-vindos, professores parceiros, aluninhos e alunões. Estamos aqui nessa trajetória do aprofundamento do novo ensino médio. A gente sempre tem que dar um toque, porque o nosso Ibope entre a galera que necessita aí de cuidados especiais sempre nos surpreende com ótimos engajamentos. Portanto, além de dizer que eu sou o professor Alcides Guerreiro, cuja especialidade é História, mas nessa pegada do novo ensino médio a gente trabalha de forma interdisciplinar, é legal eu também falar que eu sou um homem de 53 anos, tenho barba, estou com um boné com as iniciais do meu nome, e a roupa que prevalece em mim é de cor cinza. Para me acompanhar nessa aula aqui, temos a presença do novo professor do Centro de Mídias, também especialista em História, que vem se juntar a esse trabalho, que vem integrar essa parceria. Dá um alô para a galera, professor Valmir Frias. Boa tarde, pessoal. Todos muito bem-vindos aí, né, à aula. Descrevendo um pouquinho a meu respeito, né, eu sou um homem de 51 anos, 1,89 m de altura, bem careca, cada vez mais careca, e eu uso barba, tô com uma roupa basicamente na cor azul. Com uma camiseta do Led Zeppelin. Isso, The Song Remains the Same. E tô aqui para auxiliar, para copilotar a aula. Uma troca aí, né, de ideias aí com o professor Alcides. De novo aí, continuando a aula que a gente começou ontem, né, professor? Isso. Por falar nisso, bota no LED que fica mais fácil. Olha lá, a gente está trabalhando. Números também importam, que é a unidade curricular, ela se divide no aprofundamento que eu já cantei a bola, hashtag quem divide multiplica, nós especificamente estamos no componente 1, 2, 3, componente 4, que é o trabalho política, pensamento econômico, estamos na atividade integrada número 4. Hoje é a aula 5, que é uma continuação da última aula que vocês viram, como já antecipou o professor Valmir. Continuaremos falando da relação entre as mudanças do sistema capitalista e o mundo do trabalho. Por isso que a aula se chama Capitalismo e Trabalho 2. Olha lá, é sempre bom também a gente falar o objetivo e a habilidade geral básica do curso que esse acompanhamento precisa realizar. Olha lá, o objetivo é analisar o trabalho sob a égide, né, sob o cenário capitalista, e a habilidade básica 401, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades, com culturas distintas, diferentes, diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho, ao longo do tempo em diferentes espaços urbanos e rurais e seus contextos. Eu vou começar a aula aqui improvisando e provocando o meu candidato. Meu candidato não, o meu colega de trabalho. Candidato, eu estou no clima eleitoral já. De trabalho aqui. Outubro tá aí. Gente, a gente percebeu quando a gente falou sobre as habilidades que a gente está falando de transformações técnicas. Desde que a civilização começa a se expandir, professor Valmir, os nossos conhecimentos técnicos, eles vêm também num processo evolutivo, né? Só que tem um detalhe interessante. A câmera está em mim agora. Olha lá, olha o que acontece. Quando a gente está antes do sistema capitalista, nessa transição do século XVIII para XIX, a nossa escalada de evolução técnica, ela está numa determinada parábola diagonal. Quando chega no sistema capitalista, há um crescimento infinitamente mais vertiginoso. Ou seja, nos últimos 150 anos,
A tecnologia foi desenvolvida muito mais do que em milhares de anos que nos predecesseram. Exatamente. E agora vem a provocação. É improviso, é raiz, é para você sentir o clima, como se estivesse na sala de aula, como se você estivesse dialogando entre o seu colega professor ou com o seu aluninho. Por que no capitalismo a gente teve essa explosão de produção técnica e tecnológica? Basicamente por causa da própria Revolução Industrial, né? A inserção aí de novas formas de energia, né? Começando com energia a vapor, aí mais adiante a gente vai ter eletricidade, tudo isso vai dinamizando cada vez mais esse próprio processo, né? O processo fabril, né? A própria tecnologia, ela vai aumentando por causa dessas novas tecnologias, dessas novas formas de energia. O professor Valmir, ele mandou bem quando ele relacionou esse processo à questão das revoluções industriais, mas eu vou para um campo aqui um pouquinho mais cotidiano. A pergunta é muito simples. Por que você compra o celular A e não o B? Você vai comprar um celular. Você tem lá o celular A, B, C, D e E. Por que você vai escolher o A e não os outros 4? Tem vários fatores aí, né? Me diz os fatores! Pode ter a questão do preço. Preço é um. Pode ter a questão de afinidade com uma marca X ou Y. Posso fazer uma Acho que pergunta? basicamente isso, né? Posso fazer uma pergunta? O que ele te oferece tecnologicamente conta? Sim. Quando você faz o cruzamento dos dois principais fatores, que é o que essa tecnologia te entrega, mais o que você pode pagar por ela, a gente chama isso, é óbvio, né, de custo-benefício. Sim. E como você consegue melhorar esses parâmetros de custo-benefício? A resposta é muito simples, com ciência. Então, é muito curioso isso. Quando o capitalismo começa a se tornar hegemônico, ele se apropria da ciência. E essa ciência passa a ser vocacionada, sendo na área da engenharia de produção, ou sendo nos bens de consumo, para te oferecer o que há de melhor, com o menor preço possível, para que haja uma expansão do mercado. E isso faz com que nós entremos numa vertical, numa corrida de concorrências para quem te oferece melhor tecnologia com o menor preço. O que acontece? Esse celular que eu acabei de falar, o A. O que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Talvez até antes. Ele vai ter que continuar evoluindo, né? Dando Esse celular que você comprou, o que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Ele vai continuar numa relação direta com o que há de melhor no custo-benefício? Ou ele começa a ficar obsoleto? Eu acho que a ideia de todo consumidor é que ele continue, né? Cada vez melhor, evoluindo junto e tal, mas principalmente numa questão tecnológica como o celular, a tendência é você estar sempre mudando, pegando um modelo mais... Você vai comprar 10 vezes a mesma coisa. Exato. E isso impõe uma radicalização maior das questões tecnológicas. Eu peguei o exemplo do celular, mas vale para o carro, vale para a geladeira, vale para o fogão, vale inclusive, a gente vai falar daqui a pouco na aula, que tudo isso vai estar integrado num futuro curto, no futuro próximo, espero estar vivo ainda, que é o 5G. Isso. Né? Aonde a gente vai ter uma rede de conexão tão rápida e tão eficaz que toda a nossa vida passa a ser mediada por ações remotas, virtuais. E é claro, como diziam os pensadores, o homem inventa a tecnologia e a tecnologia reinventa o homem. Porque isso nos vai dar novas condições de vida, novas compreensões da realidade. Gente, isso é sério. Há pouco tempo atrás, Valmir, quero dividir com você um comentário que eu acho legal. Um aluno pegou e falou assim, quantos amigos você tem? Pergunta normal, quantos amigos você tem? E eu respondi, se eu tiver uns 3, 4 é muito. Amigo. E ele falou,
Não, eu tenho 2.000 e não sei quanto. Falei, caramba, você é tão popular assim? Ele falou, na minha rede social. Aí eu tinha percebido que a noção dele de amigo É diferente da é nossa. diferente da minha. Por isso que eu estou falando. Todas essas questões tecnológicas vão impactando a nossa vida de forma que a gente começa a ressignificar os valores, inclusive. E isso começa a dar forma a novas estruturas de pensamento, etc. E, evidentemente, elas vão impactar o trabalho também. Assim como hoje já impactam a educação. Nós estamos aqui numa aula remota que, por mais que a gente tente trazer e recriar aqui um ambiente da sala de aula, ainda assim ela é mediada pela tecnologia. Não é verdade? É. E é nessa pegada, vamos lá para o LED, que assim como a gente fez na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos para que a gente não esqueça, porque é a partir desses conceitos que a gente dá um up, nossa, eu detesto falar em inglês, que a gente dá uma subidinha no patamar para poder falar de capitalismo e trabalho no século XXI. Professor Valmir, brinde-nos com sua voz maviosa, leia para nós o conceito de capitalismo. Capitalismo é um sistema social mediado por contratos de produção, no qual o capitalista, investidor ou patrão, explora o trabalho, obtendo dele a riqueza produzida da relação entre custo de produção e riqueza gerada. A esmagadora parte dos produtos e serviços é feita em escala fabril e vendida para o abastecimento das pessoas, consumidores. Isso. A gente está vendo aí, o professor Valmir ontem deu um toque super legal no início da análise desse conceito, porque ele é um sistema basicamente social, que parte da questão da exploração do trabalho, da relação entre alguém que investe, alguém que é dono dos meios de produção, das ferramentas produtivas, e alguém que trabalha para essa pessoa. A finalidade disso é você produzir bens de consumo que vão alimentar o mercado, produzir aí valores que vão dar na relação de comércios e serviços, de forma que você mercadoriza praticamente tudo. Professor Valmir, vou lançar aqui um outro desafio. Agora mais hardcore. Manda. Esse eu mantenho em inglês, mais hardcore. Você consegue me dizer algo hoje que não é industrializado? Se a Produça quiser, pode falar também. Alguma coisa hoje que não é industrializada. Você encontra, por exemplo, ambulantes na rua vendendo, sei lá, milho, tal. Aquilo lá é natural, ele está fazendo ali na hora, mas há um processo, né? Mas não industrial. Ele plantou o milho? Não. Então, já tem aí uma mediação de uma produção fabril. Olha que a sua resposta foi muito parecida com a de um aluninho uma vez em sala de aula que disse: o bolo de fubá da minha avó. Não, o fubá é industrializado. O fubá é industrializado. Então, é muito complicado você imaginar hoje algo que é feito, que indireta ou diretamente foi mediado por um processo fabril e industrializante. Tá? Se a gente fizesse essa pergunta há 150, 200 anos atrás, a gente ia perceber que as sociedades eram rurais, locais e quase sempre autossuficientes, porque elas não eram uma sociedade de consumo, bastava ter apenas o mínimo para a sobrevivência. No capitalismo, não. Agora eu vou dar uma outra provocada. Ixi, Maria, eu tô provocante. Pode provocar. Que profissão é fundamental para que a gente crie necessidades que a gente não imaginava tê-las? A publicidade. A publicidade. A publicidade é fundamental. Ele vai dizer assim, você tem 5 calças? Não é o suficiente. Olha aquela calça com um botãozinho a mais. Aí você fica desesperado, você quer a calça com um botãozinho a mais, dali um ano ela tá cafona. A moda, né? A moda dita que você, a cada ano, vai mudando justamente para você estar consumindo. Que o capitalismo, olha bem que eu vou dizer para vocês, o capitalismo ele mercadoriza até aquilo que ficou obsoleto. Sabia disso? Ele chama de vintage. É. Ele chama de vintage.
E aí continua revendendo. A pochete que lá atrás se O usava pochete é década voltou de agora, 80, né? A pochete é década de 80. Deram um clássica. nome diferente, mas ela tá aí de novo. Né? A década de 80 era clássico. Eu vivia a década de 80. Era Eu também. mullets, pochete, gravata de crochê, cada coisa horrível. Vamos continuar aqui. Lê para nós aqui o conceito de trabalho. Vamos lá. Toda atividade que gera riqueza. E dentro Ela pode delas, ser assalariada. assalariada, autônoma ou patronal. Lembrando que o patrão trabalha, ele fica com toda a riqueza e ele ainda explora o trabalho alheio. O autônomo trabalha e fica com a própria riqueza dele. Já o assalariado, ele trabalha para um investidor ou para um patrão e ele tem o seu trabalho explorado e recebe uma parte da riqueza que ele produziu, que a gente chama de salário. Só que esse modelo de capitalismo, a gente vai ver agora, nessa parte da aula, ele está sofrendo uma profunda alteração com o impacto da quarta revolução industrial. Na aula passada a gente falou da primeira, falamos da segunda, e centramos a questão do taylorismo, do fordismo, falamos da terceira e já gravitamos para o toyotismo, e agora entramos na quarta revolução industrial. Olha lá, a quarta revolução industrial, pegando essa transição do século 20 e 21, aonde ela vai se tornar hegemônica nessa galera que a gente está dando aula. A gente está pegando a transição. Quando eles forem para o mercado de trabalho para valer, ela já vai ser o normal. Eles já nasceram inseridos nela, né? Já nasceram. Pois é, por isso que... Isso é uma questão cognitiva curiosa. Foi um assunto que você tocou, que não é o tema da aula, mas é bem interessante. Porque, por exemplo, o meu pai, ele não foi cognitivamente preparado para esse nível tecnológico que nós vivemos. Então, se eu desse um controle remoto na mão dele, ele se embaralhava. Ele ia para o caixa eletrônico e ele ficava perdido. E aí, às vezes, você via aluninho tirando uma onda com isso e falava, gente, são processos cognitivos diferentes. Ah, mas ele não sabe mexer no caixa eletrônico. Eu falei, você sabe fazer um arroz? Exato. Você entendeu? São saberes diferentes. A nossa geração é essa geração que pegou a transição. Pegou a transição. Então a gente, lá atrás, você A gente usava tem a um prova pouco no daquilo, mimeógrafo, né? E hoje em dia a gente Só que a está gente também já pegou a inserido sociedade de consumo. E isso tem que impacto. O impacto relativamente óbvio. A galera com mais de 80 anos era aquela galera que sabia fazer de tudo. Quebrava telhado, o pessoal arrumava. Dava problema no encanamento, o pessoal arrumava. Dava problema no carro, o pessoal... Lembra aquela galera que fazia tudo? A gente já não. A gente pegou a transição, mas uma vez inserido numa sociedade de consumo, nós pagamos por esses serviços. Isso. Entendeu? A gente já faz parte. Agora, essa galera que cognitivamente já nasce a partir do século 21... é uma galera que, se você der o tablet na mão do bebê, ele já opera. Porque o processo cognitivo dele já passa a ser construído nessa pegada. Isso tem, inclusive, também não é o tema da aula, mas é um dilema que muitas professoras do infantil trazem para a gente que é do ensino médio. Como as crianças hoje têm dificuldade em se alfabetizar escrevendo. Porque desde cedo elas entendem a linguagem a partir de ícones. Porque a linguagem da internet não é escrita, ela é ícone. Você escreve num segundo momento, mas você se localiza e opera por animação e ícones. E isso, é claro, impacta na tua qualidade ortográfica, na caligrafia, da gramática, uma série de coisas. Exatamente. Né? É legal, são temas aí que a gente pode explorar, pode aprofundar, pode intensificar. Olha lá. Professor, cyberfísica, vamos ver algumas características. Lê a primeira para nós. Total automação fabril. Não precisa mais de gente. Entenderam agora? Ah, professor, basta que seja o quê? Basta que seja uma produção mecânica. Toda produção que é mecânica, ela pode ser substituída pela microeletrônica e pela robótica. E vi há pouco tempo isso, já está operando, não é mais ficção científica. Alguns armazéns, os robôs se deslocam, pegam os produtos, eles já sabem exatamente o que pegar e já colocam na esteira para ir ser entregue na casa do cliente. O que permite isso é
uma velocidade excepcional de dados. O deslocamento ele exige uma grande velocidade de dados. Só que o 5G vai popularizar isso. Vai. Então você vai ter o carro autômato, você vai ter esses trabalhos mecânicos com deslocamento, muitas vezes feito por robôs. Essa é uma tendência que é claro que a gente não vai dizer que é do dia para a noite. E é claro que ela tem impactos diferentes do ponto de vista social. Bairros e países ricos serão primeiramente impactados com isso. Mas, sendo tendência, ela tende a se expandir. Né? Por isso que muitos especialistas falam que a gente já entrou na era do pós-capitalismo, porque que exploração do trabalho é essa que você vai usar robô? Está percebendo, professor? Você não pode, é complicado você falar explorar trabalho. O robô não está trabalhando, o robô é o robô. Né? Então a gente já está meio que superando essa fase do capitalismo. Agora, eu não tenho bola de cristal. A gente enxerga as tendências, a gente tem que se preparar para esse mundo, mas a gente não sabe como que vai ficar esse cenário de um ponto de vista mais macro-localizado. Lê para nós aqui a segunda. E-commerce, logística, né? Eu ainda sou old fashion. Eu gosto de ir à loja. Eu gosto de, sabe, mexendo. Mas eu também sou um ET, eu sou um dinossauro. Somos, né? Porque a grande maioria da galera hoje faz o e-commerce. Né? Compra pela internet, pelo aplicativo, recebe em casa. De novo, é uma tendência. Isso faz com que o mundo seja mediado por algo que é uma profissão que está numa super ascendência, que se chama logística. Como que você vai operar milhares de pedidos, encaixotar milhares de pedidos, fazer o deslocamento de milhares de pedidos, receber isso e as transações financeiras, e eu estou falando de milhares de pedidos por segundo. Então você tem uma velocidade de dados aí e um fluxo gigantesco, né? Que também precisam de muita ferramentaria tecnológica. O próximo aí? Intensificação de serviços remotos. A gente já viu isso na pandemia. Exato. Muita coisa que o pessoal falava, nossa, não vai dar, não vai dar. E aconteceu algo que, de novo, eu não fujo da raia, é social. Isso aconteceu na pandemia, mas isso foi muito mais diversificado, feito, trazido à prática por pessoas com curso superior, por pessoas que tinham a possibilidade de ter uma internet rápida, por pessoas que tinham local na casa onde podiam exercer tudo isso. Então tem uma questão social, a gente não pode esquecer isso. Porque para boa parte dos trabalhadores que não têm profissões que possam ser feitas de forma remota e que não têm recursos para isso, eles estão de alguma forma num passo um pouco mais distante, mesmo com essa tendência acontecendo. E por que isso é tão forte? Porque descobriu-se algo, na verdade redescobriu-se. Você manter o trabalhador em casa trabalhando, Valmir, é mais barato do que trazer para a empresa. Você não vai ter toda aquela estrutura ali funcionando a pleno vapor, né? Na verdade, você vai gastar muito menos com espaço físico, com a manutenção do espaço físico. É o chamado capital constante. Então, e isso veio como tendência. Né? Tanto que a pandemia, ela não terminou, lógico, ainda, né? Mas mesmo com essas mudanças todas, e agora as coisas estão voltando um pouco mais ao normal, mas muita gente continua trabalhando em casa, porque virou realmente uma tendência. Eu pego como exemplo o caso da minha filha, que gerencia uma empresa de startup, que ela foi para o remoto durante a pandemia, né? E agora que já houve as flexibilizações, tudo, o patrão falou, não precisa voltar. Vocês vêm uma vez por mês para o escritório, e uma vez por mês. E os 29 dias vocês continuam na casa de vocês trabalhando dali. Ainda mais com toda a comunicação que a gente tem, né? Muito fácil, muito rápido. Você por mandou na hora, a pessoa está recebendo, isso daí agiliza tudo, né? Por isso que eu falei, isso impacta direto as questões do trabalho. Né? Isso também, inclusive, também não é o tema da aula hoje, mas eu estou dizendo que até onde vai. Isso impacta o mercado imobiliário. Isso impacta um fenômeno que aconteceu com ela, de não querer mais morar em São Paulo. Gente que pensava, vou sair de São Paulo quando me aposentar. Não, se o trabalho é remoto,
Para que eu continuo aqui, né? Ela foi morar em Franca e está adorando morar no interior. Então, Falou que a qualidade de vida ela se sente melhor por causa do trânsito, aquelas coisas todas. E vem uma vez para São Paulo e vem a passeio. Aproveita e come pizza na minha casa também. Vamos aqui para a próxima. Olha, lê para nós aqui. Como que vai se dar essa questão do remoto intensificado? Olha lá. produtividade versus tempo. Vem para mim. O capitalismo ele foi engendrado na ideia de que quanto mais tempo eu trabalhar, mais eu produzo. Então eu tenho que fazer o cara ficar trabalhando num lugar. Com a quarta revolução industrial, o que me interessa é o que você produz, não é o tempo que você fica. Você está percebendo, Valmir? É. Você tem uma meta de produtividade. E justamente por ter essa meta de produtividade, não me interessa que você esteja fisicamente perto de mim. O que me interessa é o que você produziu. Não é se eu estou te vendo. Eu te pedi algo, você me entregou aquilo dentro do tempo que eu estipulei, tá ótimo. Ótimo. Né? E aí alguém deve estar assim, nossa, então quer dizer que eu não sou vigiado. Pelo contrário, meu amigo, no trabalho Muito remoto mais você é vigiado 10 vezes mais. Muito mais vigiado. Porque os aplicativos e programas sabem exatamente tudo que você faz naquele espaço de tempo que você está ou não conectado. Então, a gente está aqui colocando os pingos nos is. Lê para nós o próximo. Mediado pela cyberfísica, inovação constante. Pois é, daqui 2 anos a gente vai começar a ter que trocar um monte de aparelho. Daqui 2, 3 anos a gente vai ter que trocar os aparelhos de novo. Né? Porque essa corrida tecnológica impõe inovações que as nossas máquinas não têm mais recursos para elas. E a gente vai ter que ficar constantemente. Não é à toa que já começou a crescer o mercado de geladeiras com 5G, fornos com 5G, chuveiros com 5G e assim vai. Minha casa vai continuar a mesma. Eu não pretendo trocar nada, não. Tem uma galera que é até chuveiro? Você opera tudo. Tem uma galera que é desesperada, principalmente os mais jovens e tal. Acho isso mó legal. Eu não vou dizer que não seja legal, né? Mas eu sei o quanto isso acaba impulsionando uma espécie de neurose consumista. Né? Para você não se sentir obsoleto. A gente acaba esperando o máximo que dá, né? Pois é. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá o próximo, lê para nós rapidinho. Menor ou nenhuma regulamentação. Você vai trabalhar por aplicativo muitas vezes. E nesse cenário global, o sistema, ele procura impor, eu quero deixar aqui bem claro o que eu estou falando, ele procura impor uma diminuição das regulações institucionais na mediação da relação entre capital e trabalho. Traduza, menos leis trabalhistas, né? Menos seguridade social. Que é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Pois é. E isso é claro que vai impactar diretamente nas relações cotidianas do próprio trabalhador. Isso. Mas isso é um tema que a gente vai explorar numa outra aula. Lê para nós aqui também. Meios de produção sob responsabilidade do trabalhador. Essa é uma outra questão que muda também o cenário do qual o capitalismo foi criado. Porque quando o capitalismo foi criado, as ferramentas pertenciam ao patrão. Agora, se você trabalha por aplicativo de carro, de quem é o carro? É seu. Você está desgastando uma ferramenta. Só que você não é patrão. Você está entendendo? Você está trabalhando de casa, muitas vezes está usando o seu notebook, o seu celular. Pois é. Então também a gente percebe aí uma mudança dessas relações e aqui fica a reflexão. Até que ponto essas mudanças, quando a gente faz uma abordagem social, elas são bacanas para a classe trabalhadora. É legal a gente pensar e refletir isso, porque senão a gente pensa que tudo é maravilhoso, tudo é tecnologia. Antes de tudo isso vem o humano. A gente nunca pode esquecer isso. Exatamente. Nada substitui o humano, ainda que pareça que possa ser feito. Né? Olha lá, algumas profissões aí em ascendência eu estou deixando para vocês aqui. Tá? Veículos híbridos, telemetria, analista de lote, cibersegurança, big data. É um toque para, de repente, a galera que está nesse projeto de vida perceber para onde caminham as questões profissionais desse mundo que se desenha na quarta revolução industrial. Professor Valmir, dá tchau para a galera. Acabou a aula? Acabou já, que rápido.
Pessoal, então, boa tarde para vocês aí, bons estudos e até uma próxima aula. E como eu disse ontem, precisando, me chame, porque eu adoro participar das suas aulas. Eu que agradeço, eu que me sinto honrado aqui com a presença do professor. Avaliem a aula. Obrigado pela atenção, um beijo no coração e tchau, tchau.